Boa noite, pessoal. Estamos aqui, eu e Brian, que já está chegando. Hoje a gente vai ouvir a história de conversão do Brian. Ele é ex-presbiteriano e agora está na nossa Santa Igreja Católica, como membro ativo, participante e comungante. E daqui a pouquinho ele já vai estar chegando aí. Vocês estavam esperando provavelmente o Jefferson para conversar com o Brian, mas ele pediu para que eu conversasse com ele. Na verdade, essa conversa já aconteceu à tarde, mas a gente teve um problema que a live não ficou salva, só a segunda parte. Então a gente vai fazer novamente a primeira parte. Aí quem também perdeu o início da nossa conversa pode aproveitar para acompanhar agora novamente. Então, para quem não me conhece, provavelmente ninguém me conhece, meu nome é Felipe, eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul, de Erechim, no norte do estado. Eu, assim como a grande parte dos colaboradores, dos membros e das pessoas envolvidas com o apostolado Cardeal Newman, eu também sou ex-protestante. Eu fui até o início desse ano luterano. Desde o início da minha vida, nasci e cresci numa família luterana. Mas esse é um papo para um outro dia. Hoje a gente vai realmente ver qual é a história do Brian. Só ele entrar, só um instantinho. Brian entrou. Boa noite, Brian. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo bom. Vamos de novo. Estamos aí de novo. Já Vamos de expliquei, novo. já expliquei pro pessoal que deu um acidente aí, mas já estamos consertando. Bom, então, primeiramente, para quem não conhece o Brian, eu vou pedir para ele se apresentar. Desculpa, Oi? houve um acidente aqui. Eu vou pedir então para o Brian se apresentar para quem não conhece ainda, contar um pouquinho da sua história, de quem você é, de onde você é, da sua idade, falar sobre o que você faz da vida e depois nos conte a sua história. Ah, bom, o meu nome é Brian Maciel dos Santos, né? Eu também, junto com o Felipe, somos dois caipiras do interior do Rio Grande do Sul. Que ele é do interior ali do norte do estado, eu sou aqui do interior da Serra Gaúcha. Ah, eu tenho 27 anos, né? Sou formado em História, né? Vim da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Me converti, que eu era dessa igreja. E moro em Farroupilha, né? Não falei que era do interior, não falei onde, Farroupilha aqui, que é uma cidade bem pequena aqui, né? 70 mil habitantes, que fica bem no centro da Serra Gaúcha. E já faz, né, um ano e meio mais ou menos que eu retornei para a igreja, né? Claro que demorou um tempo para eu receber os sacramentos, né? Por causa da questão até da pandemia que acabou atrasando tudo mais. Mas graças a Deus estamos aí. Perfeito. Brian, então, para a gente começar a nossa conversa, conta um pouquinho para a gente como que iniciou a tua caminhada de fé quando você era criança, pequenininho ainda. Você tem uma experiência interessante, você não era presbiteriano de início, né? Mas tornou-se presbiteriano ao longo da vida. Conta para nós como que foi isso, mais ou menos, que influências te levaram a essa mudança e como que foi a tua vida enquanto protestante, o teu envolvimento Sim. com atividades, enfim, da igreja. Pobre do Felipe, vai ter que me ouvir de novo, né? Que nem ele falou ali no início, né? A gente já tinha feito, mas a gente teve um problema ali de conexão e daí não deu. Não ficou gravada o, a live. Mas
vamos dizer assim, a minha história ela começa meio que antes de mim, né, com os meus pais, né? Meus pais, principalmente o meu pai, né? Ele veio de uma família tradicional protestante, né? Meus avós, eles eram protestantes. Eu seria a terceira geração de protestantes, né? Na minha esposa também, né? Que também se converteu, também voltou para a igreja. Ela seria a quarta geração de protestantes, né? Da família dela, né? Os bisavós dela eram protestantes já da Igreja Assembleia de Deus. E, enfim, meu pai recebeu, né, uma criação evangélica, né, protestante, né, era de uma igreja que acredito que só tenha aqui no sul do Brasil. É uma igreja de um tamanho razoável, assim, uma pequena denominação, que se chama Igreja Missionária. A sede dela, se não me engano, é no Paraná, em Londrina. E essa igreja, ela tem um viés, assim, ela é pentecostal, mas ela tem um viés teológico mais wesleyano, mais, vamos dizer assim, ela puxa assim para ser aquele estilo de igreja, tipo que nem as igrejas wesleyanas, né? Tem a igreja metodista, por exemplo. Então ela puxa para esse lado, para essa teologia, né? E meu pai foi criado nessa igreja. Quando ele era adolescente, ele saiu, né? E, enfim, conheceu a minha mãe. E eles se casaram, né? E interessante até é que eles se casaram na Igreja Católica, né? O meu pai, ele não tinha sido batizado ainda, né? Porque nessa igreja aí eles não batizavam crianças, né? E ele se batizou na Igreja Católica, fez a crisma, a primeira comunhão, e ele e minha mãe casaram, né? E até eu digo, sempre tenho para mim que muitas bênçãos assim de Deus vieram por causa disso que o pai e a mãe fizeram, né? Tudo da forma certa, né? Eles casaram na igreja direitinho, inclusive até não na época eles não eram cristãos, né? Mas eles até mesmo guardaram a castidade antes do casamento, assim, mesmo não sendo cristãos. Isso é uma coisa que é muito raro ver no meio, vamos dizer assim, de pessoas que não são cristãs, não são católicos, não são protestantes, né? E foi uma graça, né? Foram várias graças que Deus deu a eles. Quando eu nasci, fui batizado na Igreja Católica, mas quando eu tinha 2 anos, o meu pai voltou para essa denominação. Meu pai e minha mãe, né, se tornaram protestantes. E toda a minha formação sempre foi dentro dessa igreja, né? Uma formação mais pentecostal, mas ao mesmo tempo não um pentecostalismo, por exemplo, como se fosse da Igreja Assembleia de Deus, né, que são igrejas mais tradicionais pentecostais. E eles me deram essa formação, essa criação. Cresci, né, vendo os bons exemplos dos meus pais, né, que sempre foram bons cristãos, assim, davam um bom testemunho. Meu pai sempre foi uma pessoa muito de estudar a fé, de estar sempre bastante inteirado sobre o que acontecia no mundo cristão, né? E da mesma forma minha mãe sempre foram pessoas que eu cresci vendo eles lerem a Bíblia em casa, orarem, a gente ir para a igreja no domingo, participar, ser bem ativo na igreja. Então eu sempre cresci com isso, né? E foi muito bom assim para minha formação, porque embora quando que eu cheguei na adolescência, eu, graças a Deus, não tive contato com coisas tão ruins assim, porque eu tinha muito aquele receio assim de, vamos dizer assim, de acabar me perdendo assim de um jeito que não tivesse volta. Então, por mais que eu tenha vivido uma vida bastante degenerada ali quando eu tinha ali era meu adolescente, ali meus 12 anos em diante até os meus 16, essa criação me preservou de muitos males, né? Então eu sou muito grato aos meus pais por isso. Quando eu tinha 16 anos, eu tive a minha experiência de conversão, né? Antes disso, os meus pais eles saíram da igreja missionária e foram para a igreja Assembleia de Deus, por causa que tinha acontecido um problema lá dentro da igreja. Meus pais não estavam envolvidos nesse problema, mas eles não se sentiram mais à vontade lá nessa denominação, então foram para a Assembleia de Deus. Eu acompanhei eles lá, né? Eu fui junto. Eu era adolescente. E foi na igreja Assembleia de Deus que eu tive uma experiência de conversão, né? Onde eu realmente posso dizer que me tornei cristão, né? Que houve uma mudança de vida.
E desde o início eu sempre gostei muito de estudar, de ler, então estava sempre lendo, comprando livros, porque eu tinha esse exemplo em casa, né? O meu pai, até hoje, né, ele tem esse hábito, né? O hábito da leitura, do estudo. Então, eu fui crescendo ali dentro da igreja, me envolvendo com os jovens e tudo. Se bem que eu sempre me senti meio que um peixe fora d'água dentro da igreja pentecostal, da igreja Assembleia de Deus. Eu sempre me senti meio estranho lá, porque eu nunca fui assim plenamente pentecostal, sabe? Eu sempre fui meio que... Achava que existiam muitos exageros, muita coisa assim que não fechava, né, com aquilo que eu via na Bíblia, né? Então eu pensava, não, isso é muito estranho. E lá pelas tantas, né, quando eu tinha 18 anos, eu entrei em contato pela primeira vez com a teologia reformada, no caso, né? Eu conheci, né, eu citei antes até o pastor Augusto Nicodemos, né? E daí ele foi o primeiro pastor reformado que eu conheci, comecei a acompanhar os vídeos dele, comecei a estudar a teologia reformada, né, João Calvino, comecei a ler alguns livros, né, de teologia sistemática reformados, e fui, por fim, me convencendo que o sistema calvinista era o melhor sistema, né, teologicamente falando, né, assim, a questão da salvação e tal, a soberania de Deus. Meio que fiz contato com todos esses pastores que hoje são muito famosos, aí, Paul Washer, John Piper, né, e tantos outros, aí Francis Schaeffer. Enfim, eu entrei nesse mundo, né, do presbiterianismo, né, da fé reformada, e meio que só que eu estava na igreja Assembleia de Deus, e eu ainda passei, isso foi em 2012, esse meu contato com a igreja, com a fé reformada, mas eu fui me tornar presbiteriano só mais adiante, né, só em 2015. E eu, nessa época, assim, eu fiquei muito contente, né? Claro que, com o passar do tempo ali, logo que eu conheci a fé reformada, eu vi que não tinha como eu ficar dentro da Assembleia de Deus, porque não fechava com a minha visão, né? Não fechava com aquilo que eu cria. Então, aos poucos eu fui, que nem algumas diferenças doutrinárias, por exemplo, entre uma igreja Assembleia de Deus e a presbiteriana, né? Por exemplo, os assembleianos, eles não têm o pé do batismo, eles não batizam crianças, né? Os presbiterianos, sim, né? A igreja Assembleia de Deus, a hierarquia dela é diferente da presbiteriana, né? A igreja presbiteriana, ela funciona meio que assim, existe um conselho que governa a igreja, e o pastor, ele é o líder, vamos dizer assim, dos presbíteros, por isso que é esse nome, presbiteriana. E tem outros em relação à salvação, né? O batismo, a forma do batismo também é diferente na igreja presbiteriana para a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus é por imersão, na presbiteriana é por aspersão, né? Até a própria compreensão sobre o que é a ceia do Senhor, né? Para a Assembleia de Deus é simplesmente um memorial, né? E para os presbiterianos eles já têm uma visão de que Cristo se faz presente espiritualmente, né? Na ceia. Claro que ainda é uma visão que difere, há um abismo entre isso e o que a Igreja Católica crê. Mas, vamos dizer assim, entre essas duas igrejas, a Igreja Presbiteriana ela se assemelha mais à Igreja Católica, né? Enfim, a Igreja Presbiteriana ela se caracteriza por ser uma igreja mais histórica, né? Então, termos que são muito estranhos, por exemplo, se tu chegar para um assembleano e dizer assim, na tua igreja tem catequese, ele vai olhar, catequese é coisa de católico. Se tu chegar para um presbiteriano, ele vai dizer sim, tem catequese, por exemplo. Ele tem algumas semelhanças, assim, alguns resquícios da fé católica no presbiterianismo, mais do que há na igreja Assembleia de Deus. E, enfim, eu fui para a igreja presbiteriano no final de 2014, né? E me tornei presbiteriano, né? E sempre muito ativo na igreja. E ali, né, no final de 2015, eu fui eleito presbítero da igreja, porque na igreja presbiteriana os presbíteros eles são eleitos, né? Então, acontece uma votação, né, tudo assim. E eu fui eleito um dos presbíteros, né? E eu nesse meio tempo que eu estava lá, eu ajudava dando aulas de escola dominical, pregava no domingo, eu cheguei a participar até do presbitério, né? O presbitério é uma instância superior de governo da igreja
presbiteriana é uma instância regional, né? Existe o conselho da igreja, que é a instância local, quer dizer, da igreja local, de governo da igreja local, e existe o presbitério, que é uma instância regional, né? Então eu era o representante da nossa igreja local no presbitério. E muitas pessoas, né? Eu me sentia também chamado, né, a ser um pastor presbiteriano, e muitas pessoas, o meu pastor também me incentivou bastante a ser um pastor, e outros pastores, outros presbíteros, né, alguns amigos diziam que eu teria essa vocação. E eu fui, né, ali em 2017, eu cheguei a ser, vamos dizer assim, eu quase fui seminarista, né, da igreja presbiteriana. Eu cheguei a ser sabatinado, né, que é o termo que é usado, né, fui analisado por uma comissão do presbitério, né, que eles examinam para ver como que é o candidato, e eu havia sido aprovado, mas eu teria que cumprir um prazo de 3 anos, né, que eu ainda não tinha completado um prazo de 3 anos, né, como candidato. Então eu iria para o seminário no final de 2018, né, claro, e essa avaliação foi em 2017. Só que nesse meio tempo, quando eu fui avaliado, vamos dizer assim, eu fui avaliado, mas ali já começavam a ter algumas, vamos dizer assim, alguns problemas, né? Eu já estava começando a ficar em dúvida em relação a algumas coisas, né? Porque muita coisa aconteceu na minha vida ao mesmo tempo, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta do professor Olavo de Carvalho, né? Todo mundo tem o direito de gostar e deixar de gostar de quem quiser. Mas para mim a influência dele foi muito boa, né? Foi maravilhosa e sou muito grato a Deus pela vida do professor Olavo de Carvalho, porque eu me tornei aluno do professor Olavo de Carvalho e nas aulas dele, ele não faz proselitismo, assim, né? Ele não dá aula de catequese, né? Só que ele te ensina, vamos dizer assim, ele meio que vai resgatando a tua inteligência. Ele vai te ensinando a pensar, a olhar e procurar a origem das tuas ideias e analisar de uma maneira racional, né, aquilo que tu crê, né? Aquilo que para ver se aquilo ali realmente possui uma coerência, aquilo realmente é verdade, né? Porque a verdade, ela não é algo que nos escapa da razão, né? Fé e razão não são coisas que são separadas. E isso comecei a analisar uma série de crenças minhas, e ao mesmo tempo no curso do professor Olavo, ele desfaz muitos mitos, né, a respeito da Igreja Católica, né? A Inquisição matou 1 bilhão de pessoas, não sei o que, na Idade Média, né? A Igreja fez isso, dizia que os negros não tinham alma, dizia isso, aquilo, sabe? Ele desfaz essa mitologia, né? Mitologia que, para mim, tinha sido muito presente, tanto na minha formação protestante, né? Que os protestantes eles repetem esses mitos, e também na minha formação como aluno de história, né, que também a igreja é muito atacada, mais ainda do que no meio protestante, creio eu. E esses mitos começaram a ser desfeitos. E então eu sempre fui muito anticatólico, né, muito, muito anticatólico. Uma coisa que eu não falei de tarde, logo da minha conversão, eu tinha uma colega minha da escola, que ela sempre me convidava para participar do grupo de jovens da Igreja Católica. Ela sempre me convidava. E eu lembro que eu escrevi um estudo para ela, assim, né, sobre os erros do catolicismo, né, do auge da minha sabedoria de 16 anos de idade, recém-convertido. Eu escrevi um estudo lá mostrando que o catolicismo é uma besteira, isso é uma coisa totalmente fora, errada, idolatria. Então eu sempre fui muito anticatólico. Mas, vamos dizer assim, o professor lá fez esse trabalho em mim de ir aplanando, né, o caminho. Então, eu me tornei mais, vamos dizer assim, eu olhava a Igreja Católica como se fosse assim, né, a prostituta do Apocalipse e o Papa o Anticristo, né? E dessa visão eu passei a ver a Igreja Católica como uma igreja como as outras. O que para um protestante é uma grande evolução, né? Que os protestantes, principalmente no Brasil, são muito anticatólicos. Então, de ver a igreja como uma coisa demoníaca para uma igreja como outra, pô, evoluiu, né? E nesse meio tempo, né, eu também comecei, como eu tinha a ideia de ir para o seminário, né, estava me preparando para o seminário, eu pensei, bem,
eu quero dedicar aí o próximo 1 ano e meio a estudar pelo menos algumas coisas rever algumas coisas, estudar um pouco mais da questão dos pais da igreja, da história da igreja. E eu lembro que me surpreendeu muito quando eu estudei, comecei a ler algumas obras de Lutero, ver a forma como ele lidava com o matrimônio, com a questão da castidade, né, com a temperança, e me escandalizou assim um pouco a forma, né, porque eu estava acostumado a ver Lutero como, tipo assim, é o salvador do mundo, né, e depois a gente vê que não, né, que não é que o Lutero, na verdade, era um cara bem complicado, né, um cara bem depravado seria a palavra correta, né. E isso me deixou assim meio desconfiado, né, mas o cara que é o, o iniciador aí do movimento da reforma e o cara é todo errado, né? Mas enfim, isso passou batido. E comecei a ver algumas coisas, assim, né, olhando a igreja antiga, vendo que tinha coisas que pareciam meio católica, mas ainda era uma visão bastante nebulosa. Então, isso foi uma coisa assim que foi preparando, né, o caminho. E lá pelas tantas, eu comecei a ter alguns problemas na igreja presbiteriana mesmo. Né? Eu comecei a ter, assim, teve alguns casos, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas algumas pessoas ali estavam não gostavam de mim, tinha alguma coisa contra, e começaram a inventar histórias, assim, por exemplo, uma história que foi inventada foi que certa vez eu teria dito numa pregação que as mulheres não tinham vez dentro da igreja presbiteriana, né? E eu nunca disse isso, né? O que eu tinha dito é que mulheres não podem ser pastoras, né? Nem presbíteras, né? Isso não existe. Mas eu tinha ressaltado até o papel da mulher, mas algumas pessoas assim meio, assim, que eram meio uma tendência meio, vamos dizer assim, meio liberal dentro da igreja, elas não gostaram nem um pouco, assim, e começaram a difundir fofoca, né? A ponto de que ficou um clima muito pesado, muito insustentável, e eu acabei saindo da minha igreja local com o objetivo de ir para outra igreja presbiteriana em outra cidade. E o que eu acabei não fazendo. E por que eu não fiz, né? Porque tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. E eu já estava meio que abalado, assim, será que vale a pena eu ir para outra igreja presbiteriana e, enfim, ser seminarista e tal? Porque eu comecei a ver que tinha muita coisa. Eu sentia que tinha coisa errada, sabe, no protestantismo. Tava sentindo que, mas assim, as coisas não estavam bem, tinha coisa que não estava certo. E, e mas ainda assim, eu ainda não considerava a Igreja Católica como uma opção. Né? Não pensava assim, de repente eu posso ser católico. Né? Não estava fora de cogitação. Até que num momento eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo, onde que ele dizia que os católicos não, os protestantes, eles batem num espantalho. Né? Eles batem num espantalho. Eles criam uma falsa igreja e batem nessa falsa igreja, e que dificilmente um protestante ele pega um livro de teologia católica para estudar. Né? Então, vamos dizer assim, eu meio que vi isso como um desafio. Né? É verdade, eu até inclusive me lembrei desse estudo que eu tinha feito aí para minha colega lá, né? Pensei, é verdade, quando eu fiz aquilo eu consultei só fontes protestantes, né? E alguma coisa que eu peguei na internet na época. E eu comecei a estudar, comprei o Catecismo da Igreja. Eu lembro que isso foi antes de setembro de 2017. E da metade de 2017 para frente, eu comecei a estudar, né? Conheci o Scott Hahn, comecei a ler os livros dele, comprei um atrás do outro e comprava e já lia. Outros apologetas como o Dave Armstrong, comecei a ler alguma coisa dele, o Stephen Ray. Né? Na verdade, quem me ajudou muito, e se vê esse vídeo, né, sabe que eu fico muito agradecido por todas as recomendações, é o Fábio Salgado de Carvalho, que eu sei que acompanha aqui, amigo do Jefferson, e de vez em quando eu incomodo ele lá na página dele, né? Mas me ajudou muito pelo material, né? Pelas dicas bibliográficas, né? Pelos artigos que ele traduziu, pelos artigos que ele mesmo fez, né? Que é da autoria dele, né? Ajudou muito, né? Eu meio que acho que 90% do que eu li fui atrás, eu fui baseado nas listas que o Fábio lançava lá no blog dele, e no Face e no Instagram. E, enfim, né, eu fui cada vez mais, né, vendo que aquilo ali era verdade, né, que não tinha como negar aquilo, porque eu comecei e também vendo a história da igreja, eu vi que aquilo que os primeiros cristãos criam é a mesma coisa que os católicos creem hoje.
E teve um livro que me marcou muito, que ele é de um autor protestante, quer dizer que no final da vida ele se tornou ortodoxo, mas ele era luterano. Você já ouviu falar nele, Felipe? É o Yaroslav Pelikan. E Sim, sim, ele sim. Inclusive, ele era, né, da mesma vertente luterana que eu pertencia. é Luteranismo confessional, assim. É mais mais tradicional, mais conservador teologicamente, né? E sim, a história é, dele é bem interessante. Ele vai cair na igreja ortodoxa no fim da vida. e ele é interessante porque essa coleção dele, e eu recomendo quem quiser, né, adquirir, né, é publicar pela Vida Nova, né, que é uma editora protestante e reformada, batista reformada. E o primeiro livro dele se chama O Surgimento da Tradição Católica, que é do História da Doutrina Cristã, né? E esse livro, ele mostra, assim, é muito interessante. Eu acho que nunca jamais essa foi a intenção dele. Mas ele mostra nesse livro, nesse primeiro volume principalmente, que assim, já existia sacerdócio nos primeiros séculos da igreja, já existia fé na presença real de Cristo na Eucaristia, né? Já existia devoção a Maria, já existia devoção aos santos, já existia Papa, já existia tudo, né? Já estava tudo lá. E esse livro foi bem marcante assim para mim, porque ele mostra bem esse caráter histórico, né? E não sendo a intenção dele, porque quando ele escreveu esse livro ele ainda era luterano, né? Ele vai se tornar ortodoxo depois. E, enfim, eu fui fazendo essa caminhada, né? Tive as minhas dificuldades, por exemplo, em relação à Virgem Maria, né? Foi a maior pedra de tropeço para mim. Até já contei aqui uma vez numa live que a gente fez, eu, o Jefferson e o Rafael Cronge, né, sobre essa experiência, né, com a Virgem Maria, que eu consegui entender os dogmas, né, teologicamente, mas sentimentalmente eu achava que era muito exagero, né, as devoções à Virgem Maria. E vamos dizer assim, à medida que eu ia estudando, mais firmes iam se tornando as verdades da fé católica. Então a minha conversão foi, em primeiro lugar, assim, uma conversão realmente intelectual. Foi por essa via mais teológica, né? Como eu já era inclinado mais para teologia mesmo, eu fui por aí, né? Fui por aí. E passaram-se anos, né? Eu fui tomar a decisão mesmo de me tornar católico em fevereiro de 2020, né? Ano passado que eu tomei a decisão, porque foi o momento em que eu disse assim, não, eu já estudei, eu tenho aqui as provas, são incontestáveis, eu só não me tornei católico ainda por falta de coragem, né? Porque eu sou covarde, porque eu tô com medo do que os outros vão pensar de mim, da minha família, meus amigos, né? Enfim, parentes. E então eu tomei essa decisão, né, em fevereiro de 2020, mas recebi os sacramentos, né, só 2 meses atrás, né? E explica um pouco essa história, né? Eu fui batizado na igreja católica, mas a minha esposa foi batizada na igreja protestante. E para a gente casar validamente, precisaria de uma autorização do bispo. E como na época eu casei em 2014, eu nem sonhava que algum dia eu seria protestante, que eu seria católico. Então não teve nada disso, né? Então demorou um pouco esse processo da gente conseguir os documentos, assim, porque tem um processo meio burocrático dentro da igreja. E infelizmente o padre da paróquia que eu frequentava aqui em Farroupilha, né, ele não me ajudou muito, né? Daí foi só quando mudou o pároco aqui de Farroupilha, que veio outro, de Caxias, que ele agilizou o processo e foi, né, o padre Johnny Fachinelli. Sou muito grato a ele foi um padre muito, vamos dizer assim, muito proativo, muito atencioso. Né? Ele foi atrás de tudo, arrumou tudo e dentro de 1 mês e meio a gente casou, crismou, né? Recebeu, confessamos, né? Lógico, antes de tudo a gente se confessou, né? E fizemos a primeira comunhão e seguimos aí, né? Mas foi bom essa demora, né? Porque eu disse que foi em fevereiro de 2020. Logo depois entrou ali a pandemia, daí isso também atrasou, né? Teve a questão ali do outro padre aqui de Farroupilha, que não me ajudou muito. Mas a coisa principal até acho que foi a pandemia mesmo, assim, que atrasou tudo e dificultou tudo. Mas foi bom por quê? Porque nesse ano de 2020, a minha esposa acabou se convertendo, né?
no início, enquanto eu estudava ali, vamos dizer assim, de 2017 até 2020, eu conversei muito com ela, assim, mostrando, explicando, dizendo, olha aqui, pá, tal. Conforme eu ia descobrindo as coisas, eu ia meio que compartilhando com ela. No início não, porque eu tinha receio, porque no início, quando eu comecei a estudar a fé católica, eu achei que eu estava ficando louco, né? Porque lembra, né? Eu falei lá que eu não considerava o catolicismo como uma opção. Eu considerava, era uma igreja, mas achava que... Quando eu comecei a ter dúvidas sobre o protestantismo, eu não considerava o catolicismo. E quando eu comecei a ver que fazia sentido, eu comecei a pensar, mas será que eu não estou enlouquecendo? Porque até então eu também não sabia nada, nem sabia que tinha outros ex-protestantes, né? Eu fui conhecer depois, né? Fiquei sabendo depois que existiam outros ex-protestantes. E daí, no início eu não falei nada com ela. Eu comecei a falar depois que eu já estava estudando, acho que uns 6 meses, assim, que já estava mais tranquilo, já estava vendo que a coisa, né, fazia sentido. E foi nesse meio tempo que a minha esposa, a gente já quase não falava mais sobre isso, não por brigar ou coisa assim, mas porque para não ser chato também, né? O Scott Hahn fala, né, para quem é casado, né, aplique mais o romantismo e menos as aulas de teologia, né? Quer dizer, seja um marido ou uma esposa melhor, né, e fale menos, né, que o seu cônjuge veja na sua vida, né, a diferença. E a minha esposa começou a acompanhar alguns canais assim de famílias católicas, né? Cito aí Deitiba, né? E a forma, a questão da criação, por mais que a gente já tivesse uma boa formação, eles tiveram um papel muito importante assim nessa questão familiar e ver a devoção católica assim numa família. Acho que isso foi a grande. Ela não está aqui agora, minha esposa, ela teve que viajar, mas senão ela poderia dizer isso, né? Que acho que a coisa que mais impactou ela foi ver uma família católica, realmente católica, viver a fé católica. Acho que isso, sabe, foi o grande diferencial para mim. E para mim também, eu ter visto o testemunho, tem um amigo meu aqui da diocese, né, um grande amigo meu, né, é um irmão, que eu que teve um papel muito importante, que foi, vamos dizer, o primeiro católico, realmente católico, que eu conheci, né? E quando eu conheci ele, assim, porque eu tinha uma das resistências que eu tinha também, aí eu pensava assim, pô, a igreja católica é a igreja verdadeira, mas eu não vejo nenhum católico verdadeiro, né? Não vejo ninguém viver a fé, né? E daí quando eu vi esse carinha, um jovem, mais jovem do que eu, assim, não, existe, né? Eu só não tinha visto ainda, né? Mas existe. E hoje eu conheço um monte, né? Graças a Deus tem muita gente aqui na diocese, muita gente, assim, realmente católica. É um grupo muito grande, principalmente de jovens, alguns ex-protestantes, a maioria, alguns que já eram de família católica, né? Então é que às vezes a gente pensa que não tem, mas tem, né? E então, nesse ano de 2020, a minha esposa acabou se convertendo também, e daí nós recebemos os sacramentos juntos, né? E nos casamos. De fato, né? Eu digo, eu já era casado, mas era um pseudo casamento, né? Era um casamento falso, né? Porque a gente não sabia, né? Então, mas graças a Deus assim, essa é a história, né? Foi esse o meu trajeto, né? Até de volta à barca de Pedro. Perfeito, perfeito. Brian, algumas dúvidas que ouvindo a tua história a gente começa a pensar. Como que foi a reação dos teus pais assim ao processo todo? Primeiramente, até pergunto como que foi quando você se tornou presbiteriano. Eles continuaram sendo da Assembleia ou eles te acompanharam para a igreja presbiteriana? Isso é uma boa. Quando eu me tornei presbiteriano, meus pais se tornaram presbiterianos também. Eles também se tornaram presbiterianos porque não era só eu disse que me sentia meio que um peixe fora d'água dentro da Assembleia de Deus, e meu pai também, porque meu pai, a gente não era assim muito, sabe, do pentecostalismo, sempre foi. Então o meu pai, ele foi para a igreja presbiteriana, junto comigo. Mas ele também, daí agora na parte da conversão ao catolicismo no início, eles ficaram assim bem impactados, assim, teve uma reação assim bem negativa, assim. Eu brinco, né? Faço uma brincadeira, acho que se eu chegasse assim, pai, sou gay, seria mais ou menos a mesma reação, né? Seria mais ou menos assim o nível de surpresa, né? Sim, exatamente. Mas hoje a gente já tem uma convivência bem melhor. É que a gente teve assim poucas discussões, né? Graças a Deus. A minha época assim
thread fanático, meio que Zé Cruzadinha, foi na época quando que eu era calvinista, quando eu era pentecostal e me tornei calvinista, eu virei aqueles assim, Zé Puritaninho, assim, sabe, bem louco, assim, não, pentecostal é herege, não sei o que, todo mundo é herege, só os calvinistas são certos. Então eu passei pela fase assim de ser o Zé Cruzadinha de Genebra. Daí quando eu me tornei católico, né, já tava mais, né, os ânimos já tinham se acalmado, então não tive a mesma reação, né? Então foi até melhor. E interessante que quando os meus pais se tornaram presbiterianos, de pentecostais para presbiterianos, a gente teve muito mais confronto, assim, na questão de discussões, assim, teológicas, eu e o pai, do que hoje como católico, né? Porque eu até procuro evitar esse tipo de coisa, né? Porque isso acaba sendo pouco construtivo, né? Realmente. Tem momentos de conversar, de falar sobre isso, mas assim, nem sempre, nem sempre. Acho que a melhor via. Papa Bento XVI dizia assim, ele diz naquele Ser Cristão na Era Neopagã, o terceiro volume, ele diz assim, num artigo lá, que com os protestantes, ele diz assim, a união nós temos que começar a se sentir irmãos, em primeiro lugar. Nós temos que fomentar esse espírito de fraternidade, né? Que somos irmãos, né? Claro, a gente não vai negar as diferenças, não vai, né, dizer não, tá tudo certo, assim, né, tá beleza. Mas a gente não vai ficar, sabe, brigando. Vamos tentar primeiro sentar, ver que a gente tem coisas em comum. Vamos procurar acertar as diferenças como irmãos, né? Que ficar só brigando, não, já se passaram 5 séculos e, né? Claro, muita gente está se convertendo, né? Mas assim, isso é com certeza um sinal de Deus. Mas a gente tem que ter muita prudência, muita moderação, muita paciência e muita humildade, né? Porque a gente não pode cair naquele de se pensar que somos melhor, né? Bom, na verdade é o contrário. A gente vê assim, pô, como eu era cego, né? Quando eu era protestante, né? A gente conversava hoje de manhã e tu, né? Como é que eu não via isso, né? E a gente não via por quê? Porque, né, cabeça dura, né, teimosia. E graças a Deus, Deus, né, teve misericórdia de nós. Então a gente tem que olhar com a mesma misericórdia, se colocar nós que somos ex-protestantes, nós temos que entender os protestantes melhor do que ninguém. Nós vamos ser os mais misericordiosos porque a gente já esteve na mesma situação. Então a gente não pode se botar numa posição de não, agora eu sou, né? Não, esse é o caminho mais fácil para estragar tudo. Perfeito. E também eu acho que essa tua abordagem que tu sugere, de tu ser tranquilo, especialmente com a família, no teu caso também com a esposa, nunca tentar fazer um proselitismo violento, né, com essas pessoas que a gente gosta muito que elas nos respeitam, né, na nossa decisão de estar buscando se converter. E nós, apesar de queremos às vezes abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro, né, o que nós acreditamos, não vai funcionar assim. A melhor maneira realmente é a gente viver uma vida que inspira para os nossos familiares protestantes que ser católico é bom, né? Vai encantando assim aos pouquinhos. E a própria pessoa depois ela vem te buscar e quer entender mais. Eu sinto já isso na minha família, sabe? De pessoas que têm quebrado um pouco a resistência, o preconceito, justamente por isso, por estar sendo uma coisa tranquila. A pessoa me vê melhor, me vê mais feliz do que eu era, mais uma espiritualidade mais intensa, uma vida de fé mais intensa, e ela quer saber, quer entender por quê. Então, eu acho que é a melhor forma realmente para lidar com a família, e especialmente quem é casado, né, é realmente essa forma, é ser um melhor filho, um melhor marido, um melhor irmão. Muita gente fica impressionada com dois santos, né, que a gente pode citar aí, que foram santos assim bastante conciliadores, né? São Francisco de Sales, né? São Francisco de Sales foi bispo em Genebra, né? Ele não conheceu Calvino, mas ele conheceu os descendentes, né, de Calvino, né, a segunda geração. E ele converteu muita gente de volta para a Igreja Católica e diz que assim, ele era um cara muito tranquilo, muito sereno, assim, ele conquistava as pessoas pela amabilidade com que ele tratava, né? E olha que ele era de temperamento colérico, né? Ele era um colérico e ele era um cara, né, super tranquilo. E assim, né, por meio dessa tranquilidade, por meio
dessa paciência ele foi ganhando. E outra pessoa é São João Paulo II. Né? Eu já vi um monte de protestantes, eu gostava daquele Papa. Os caras dizendo, aquele Papa era tri gente boa, né? Né? Então, a gente tem que ser essa pessoa. E uma coisa que é interessante que tu comentou, que a maioria dos protestantes, infelizmente, para vergonha de nós católicos, né, muitos protestantes têm uma resistência à igreja. Por quê? Porque eles não veem, né, a fé ser vivida pelos católicos. Eles veem católicos com uma vida toda errada, né, que não estão nem aí para Deus, que não se preocupam com viver uma vida reta, com realmente viver a fé católica. E daí quando eles encontram um católico que vive a fé, eles pensam, pô, mas ó, o cara é irmão mesmo, né? Então, é isso, né? É mostrar que não, nós somos irmãos, né? Olha só, eu também rezo, né? Eu também vou na igreja, eu também guardo a castidade, né? Eu também, porque eles estão tão acostumados como eu estava com os maus católicos que eles acreditam que ser católico é ser isso aí. Né? Até eu já vi várias pessoas assim, tá, mas católico é tudo maçom, católico é católico e é muito comum aqui na minha região, não sei como é que é aí, mas é muito comum a pessoa dizer assim, eu sou católico, mas sou espírita. Aqui é muito comum isso, muito comum. Aqui também. Então, daí o pessoal pensa, pô, né, daí os evangélicos, né, olham assim, tá, mas o cara é católico, mas é espírita também? Como é que pode isso? Então, viver a fé. Se a gente vive a fé, a gente abre portas. Perfeito, isso aí. Que mais eu ia lhe perguntar? Como que tá, assim, a relação com os teus amigos da época da igreja presbiteriana, assim? Vocês ainda mantêm um bom relacionamento? Eles também tiveram uma certa resistência no início? Muitos se afastaram? Como que foi? Porque família a gente sempre atura, mas agora amigos às vezes não, né? Não, mas assim, os meus amigos, assim, foi tranquilo, assim, foi bem tranquilo. Tinha o mais teimoso de todos, o mais teimoso, né, que é o Isaac Ariel, sempre foi um bicho teimoso, né, ficava bravo quando eu falava, você está fazendo catequese hoje. Olha só. Né, então, ele tá fazendo catequese, tá namorando com uma menina que é católica, aí estão com planos de casar, né, e ele tá na catequese aí, só não fez a crisma nem nada, ainda porque precisa passar por esse período aí da catequese. E tem outros amigos que eu converso, assim, que são tranquilos, né? Que até eu vejo que ficam meio balançados, assim. Alguns eu acabei perdendo contato porque eu saí da igreja presbiteriana, daí alguns eu acabei me afastando, assim, por acabar não frequentando mais o mesmo ambiente, né? Mas, assim, é tranquilo, uma relação bem tranquila, assim, com os amigos, nunca tive nenhum tipo de briga, assim, né? Só com esse meu amigo teimoso aí, né, com o Isaac, né? Depois Mas se foi ele ver, bom ele pra vai dar ti. risada. Mas foi bom, ele tava sem a catequese, né? Né? Muito bem. Perfeito. Só mais uma pergunta, depois chega porque já deve estar cansado. Eu não perguntei na primeira versão da live aqui, não ficou salva, mas eu pergunto agora. Você falou sobre Nossa Senhora e a resistência a ela, principalmente. O resto você conseguiu ir assimilando e engolindo, né, vamos dizer assim. Mas quando chegou no ponto Maria, no ponto Santos, foi um pouco mais difícil para ti. Em que momento que tu supera isso e tu assimila bem e se torna um mariano? É, é, é um pouco aquela história que eu contei de tarde, né? À medida que eu fui, eu conheci os dogmas marianos, né? E tive um pouco de dificuldade, né? Evidente, mas comecei a ver, né? As causas, né? Por trás ali, as razões teológicas, né, de tudo isso, né? E vi que fazia sentido. Mas eu ainda tinha uma barreira, vamos dizer assim, psicológica, uma dificuldade psicológica. E que nem daí eu recontando a história, né? Eu vi no Facebook um grupo lá que se chamava Escravos de Maria. Eu pensei, nossa, que absurdo, isso aí já é exagero, né? Tipo, pô, tá certo ter devoção a Maria, tá tranquilo, mas, pô, escravo de Maria, né? Aí tá forçando a barra.
E tá, passou, né? E eu sempre achava que as devoções marianas eram um pouco exageradas. Não, faz sentido, mas tá, não precisa de tudo isso, né? E daí lá pelas tantas eu estava lendo um livro do Daniel Ropes, aquele História da Igreja, primeiro volume, onde que ele fala de São Paulo. E ele conta a história, assim, ele te coloca dentro da história, assim, ele narra a história de uma forma muito viva, assim, muito vibrante. E num determinado momento da leitura, assim, eu lembro que eu parei a leitura, assim, meio emocionado até, meio assim, e pensei, nossa, se eu vivesse na época, né, dos apóstolos, eu chegaria, me ajoelharia na hora na frente de São Paulo e dizer, ó, São Paulo, eu sou teu escravo, né, se tu me mandar ir para um lugar eu vou, se tu mandar ficar eu fico, ó, de hoje em diante a minha vida é para te servir. E na hora, no mesmo momento, no mesmo instante veio uma vozinha na cabeça, de São Paulo sim, mas da Mãe de Deus não? Daí eu pensei, poxa vida, sabe? Foi um pá. Foi realmente uma. Virou a chave ali. Na hora, assim, foi uma meio que uma iluminação, assim, sabe? De pensar, meu Deus do céu, que ignorância, né? Pô, a Virgem Maria, né? Nossa Senhora, ela é a mãe de Deus. Como é que eu não vou ser? Como é que eu não vou ser ela? Ela é a rainha dos santos. Como é que eu não vou ser escravo dela, né? Como é que eu vou achar exagero, né? Nunca nada vai ser exagero, né? Toda a honra que a gente der à Virgem Maria é sempre pouca diante de quem ela é, diante né, dos méritos dela, e de forma alguma isso rouba algo de Cristo, pelo contrário, né? Isso enaltece a Cristo, né? Porque a Virgem Maria é a obra-prima da redenção. Né? Quando tu chega para um artista e elogia, né, diz, nossa, que quadro bonito, que escultura bonita que tu fez, e tu elogia a escultura que ele fez, ou o quadro, seja lá o que ele fez, ou o trabalho, né? Quando alguém chega para nós e diz assim, nossa, que bom esse trabalho que tu fez aqui, tá muito bom, tá maravilhoso, a gente fica orgulhoso daquilo, porque o louvor foi para nossa obra, mas ele volta para nós. E é assim, todo louvor que a gente dá à Virgem Maria, ele volta, ele bate e volta. Né? Que nem naquele momento, né, que Santa Isabel, né, ela louva a Virgem Maria, né, bendita, né, és tu entre as mulheres, né, o que a Virgem Maria faz? Ela devolve isso como um louvor a Deus. Então, não tem por que a gente ficar com o pé atrás com a Virgem Maria, né? Muito pelo contrário, né? Virgem Maria e São José, né? São José também. Bem lembrado, São José. E hoje em dia, né, nessa crise de masculinidade que a gente vive, de homens que não querem cumprir o seu papel, São José é o exemplo principal para a gente de como ser um pai de família, como trabalhar mudo, calado, mas trabalhar fazendo o seu papel de acordo com o que Deus espera dele. Não fossem esses dois personagens, né, nossa redenção também não tinha acontecido. Então, realmente. É bem... Perfeito, Hoje... Brian, perfeito. Será que... Diga. Não, eu só ia comentar aqui. Não, já deve estar me enjoado de me ouvir também, né? Passou uma tarde inteira falando e agora de novo. Tudo bem. Olha o lado bom, né? Vai ser descontado alguns anos no purgatório aí, né? Mas eu acho muito bom esse comentário aí, que realmente hoje a gente vive uma crise da masculinidade. Claro, Cristo é o supremo modelo, mas em São José a gente tem bem exatamente esse exemplo de pai de família, né, de trabalhador e principalmente de servo de Deus, né? Servo de Deus. Que São José é obediente, né, a tudo, santo, né, sempre fazendo a vontade de Deus, calado, né, sem buscar glória para si mesmo. Então é um grande modelo. Perfeito. Inclusive é o padroeiro da nossa diocese aqui de Erechim. Pá, que bacana. Esse ano a gente fez 50 anos de diocese, e aí ano de São José também, e o ano que eu me tornei católico, só alegria, só festa. Pois é, que coisa, né? Eu e a minha esposa, nós recebemos todos os sacramentos ali, uma igreja dedicada a São José. Olha Também só. é São José. São José também tem a nossa diocese aqui, ela é a padroeira é Nossa Senhora de Caravaggio, né? Mas o pessoal tem bastante devoção a São José. Sim. Muito bem, então. Acredito que os demais dados importantes da nossa conversa dão uma segunda parte. Quem quiser depois
rever lá, tá salvo lá na nossa página do Apostolado. Então, continuem lá, tá, pessoal? Obrigado, Brian. Obrigado, Felipe. Grande abraço. Feliz Dia do Gaúcho amanhã, para todos nós, né, os gaúchos. Nosso dia, né, o dia dos Tauros do Sul, né? Isso aí. Parabéns aos gaúchos que estão assistindo também. Isso aí. Abraço. Isso aí, abraço, até mais. Problemas técnicos. O meu celular simplesmente fechou o aplicativo. O nome disso é superaquecimento de celular. Que coisa mais triste. Só um instantinho, já voltamos. Brian, o que houve aqui? Pois é, não sei. Não sei, acho que é uma mistura de internet falha. Eu não sei o que aconteceu aí. O meu celular, quando eu peguei na mão, ele tava com 75 graus centígrados, mais ou menos. Talvez tenha a ver com isso, deve ter aquecido. Pode ser. Sabe que celular velho, como é que é, né? Então... Tem uma pergunta que o Sérgio fez antes ali. Sim, eu até Ele perguntou, Brian, existe católico reformado? Como diria o padre Quevedo, isto não existe. É porque, assim, alguns reformados, assim, bem intencionados, eles acreditam assim, não, nós estamos, né, em comunhão com a tradição, né, mas a gente tem um viés, a gente é católicos reformados, né. Bom, isso não existe porque a palavra católico, né, vem do grego katholikos, né, quer dizer, de acordo com o todo, em tradução livre, né, do grego. Em acordo com o todo, de acordo com o todo. E tu vê que mesmo... olha o Arthur, né, católico reformado é triângulo quadrado, é mais ou menos isso. Porque assim, não tem nem comunhão entre eles, né, que nem, eu vou dizer assim um caso, né, primeiro falar bem, para depois falar mal, de uma igreja que eu conheço aqui do Sul, que é uma igreja assim reformada, séria, né, assim, são pessoas sérias, não é loucuragem, não é... É sério. E eles dizem que eles são católicos reformados. Só que assim, eles não concordam com outros presbiterianos. Eles são presbiterianos, mas eles não concordam com outros presbiterianos e brigam com outros presbiterianos. E muitos membros dessa igreja saíram da igreja presbiteriana do Brasil para ir por essa igreja por uma questão da pedocomunhão. Né? Que é tipo assim, que eles dizem que a comunhão deve ser dada para as crianças também, né, independente da idade. Então, tipo, que catolicismo é esse que não tem comunhão nem entre aqueles que são mais próximos, né? Porque católico, ser católico, de fato católico, coerente, né? Tu tem que ter essa comunhão de doutrina. Existem, claro, dentro do catolicismo, existem algumas ênfases diferentes, mas assim, aquilo que é realmente a fé, a prática, a doutrina da igreja, quem é realmente... A igreja no mundo inteiro é a mesma. O catecismo que eu tenho aqui no Brasil é o mesmo catecismo que tem nos Estados Unidos. E é interessante também, Brian, que essa universalidade ela não é só no espaço, mas ela é no tempo também, né? A gente mantém uma constância da nossa fé dos apóstolos até hoje. O que mudou essencialmente? Nada. A prática, que a liturgia muda com o tempo, em alguns pontos, mas a missa é a mesma, entende-se Cristo da mesma forma, os sacramentos todos da mesma forma. Sim, a fé da igreja é a mesma de 2000 anos atrás, e se Cristo não voltar daqui 2000 anos, vai ser a mesma fé. Né? Exatamente. Então isso é a catolicidade. Né? Não é uma coisa onde que eu acredito numa coisa e me digo católico, mas se tu for ver o meu vizinho protestante mesmo ali, não acredita, não, sabe? Não, isso é uma coisa que não faz sentido. E tem outro fato aqui também, né? Que é a unidade de governo. Né? Porque Jesus, ele fundou uma igreja. Naquele livro do Chesterton, Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Num determinado momento, ele diz assim do Scott Hahn, eu acho, não do Chesterton. Não, é do Chesterton. Tem um que Todos os Caminhos Levam a Roma também. Sim. Em que ele diz assim que Buda fundou um troço chamado budismo. Né? O que é o budismo? É o conjunto dos ensinamentos de Buda. Maomé fundou o islamismo, né? Que é o conjunto
dos o conjunto dos ensinamentos de Maomé. Mas Jesus Cristo não fundou um troço chamado cristianismo. Ele fundou um negócio chamado igreja. Ele deixou um troço chamado igreja. Não foram as ideias de Cristo que assim ficaram meio que boiando, aí cada um interpretava a sua maneira, e daí, né, foi se juntando. Não, né? Jesus deixou uma hierarquia. Bem claro. Onde é que está isso na Bíblia? Está lá, né, no livro do Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, né? Jesus deixando Pedro, os 12, né, dando poder para eles. Né? A gente vê isso muito sólido já nas cartas de Paulo, né, principalmente nas cartas chamadas pastorais. Essa hierarquia da igreja ali, né, já pujante. Né? Então, ele deixou uma igreja, um organismo espiritual e físico, né, visível. Então, ser católico também é pertencer, né, a essa comunhão de governo. Né? Por isso que a gente diz, né, qual que é a hierarquia católica? É o bispo de Roma, sucessor de São Pedro, e os bispos em união com ele. Né? Quem está fora dessa união não é católico. Né? Então, a gente não vê nesses meios, né, que se dizem, sou reformado católico, unidade de governo. Não se tem isso. Né? Se tem, né, o que se tem no protestantismo de forma geral. Né? Aí até tem umas tentativas meio falhas, assim, tentar explicar essa unidade da igreja. Não, porque é uma unidade espiritual, a igreja, de fato, ela é uma, mas ela é invisível. Mas, né, é um arremedo de explicação que não... Realmente, porque, poxa, o cara que criou o mundo ia criar isso aí? Esse negócio tão abstrato, né? Onde cada um interpreta da sua forma, né? Exato. E isso também é uma questão. Cristo promete essa inspiração do Espírito Santo, né, para a interpretação da doutrina, interpretação da Bíblia, interpretação de tudo, para essa hierarquia. Ele não deu essa promessa para o fiel individual, que lá no seu quarto vai ler a Bíblia e dali tirar as verdades. Mas daí eu tiro a verdade X, tu tira Y, o Lutero entendia de um jeito, o Calvino de outro, aí vem o Edir Macedo, já é outro. Então, cadê a unidade, né? Se a gente partir do ponto que realmente a gente vai só a escritura e tudo mais, sem a hierarquia, não tem como ter unidade. Nem de doutrina e muito menos de governo, que foi o que tu destacou muito bem agora no teu último comentário. E novamente, isso aí decorre, né, porque o protestante ele lê, por exemplo, lá aqueles textos em que Jesus dá poder aos apóstolos, com aquele distanciamento, né, que eu comentei antes, né? Ele lê aquilo, mas ele não entende a situação real, que Jesus realmente estava lá, reunido com os 12, e ele disse para aqueles 12, né, ide pregar o evangelho, né, batizar e curar, né, que em outro momento ele fala, né, quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, quem vocês reterem serão retidos. Ele está falando para quem? Para todo mundo? Não, ele está falando para os 12. Está falando para os apóstolos. Então, tu tem que entender que isso é uma situação real, é um evento real, aconteceu mesmo. É uma situação concreta, não é uma abstração. É um evento real. Então, muito disso, dessas interpretações, nascem disso, desse distanciamento, né, de entender a escritura como um romance, como se estivesse lendo um romance que tem ali um personagem, e não como uma situação real histórica. Então é daí que nascem muitos problemas. Né? Perfeito. Eu vou te fazer umas perguntinhas aqui. Tá. Pontos mais difíceis que foram para ti assim, no processo de conversão. Foi de fato essa questão de Maria, santos, intercessão, a relação talvez com familiares, com a própria comunidade presbiteriana que fazia parte. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? É que na época da minha conversão eu já não estava mais na igreja presbiteriana, né? Eu tinha saído. O primeiro problema foi, vamos dizer assim, meio que dentro de casa, né? Com a minha esposa. Porque ela era um pouco resistente no início, mas a minha esposa, graças a Deus, Deus me deu uma esposa que é muito, muito querida, muito dócil. Então ela não gostava muito, mas a gente nunca brigou por causa disso, nenhuma vez, nunca. A minha maior dificuldade, assim, foi mais com a questão dos meus amigos, né, dos meus pais, os pais da minha esposa, né. Mas, assim, a gente não pode ficar pensando, assim, o que os outros vão pensar de nós. Né? Jesus disse, né, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Né?
Então, essas resistências, a gente vai ter essas dificuldades familiares, mas aí vem aquela, né, e aqui é um ponto que ontem eu conversava com um amigo que ainda é presbiteriano, e é a gente entender que, assim, nós não podemos cair também no erro de tratar mal os protestantes, dizer, vocês são hereges. De fato, são. Mas existe uma diferença, né, entre um herege formal e um herege material. O que é o herege material? Aquele que a fé dele nega algum ponto da doutrina. Né? E esse é o material, né? Então todos os protestantes são materialmente hereges. Mas 99,9% não são hereges formais. O que é um herege formal? É um herege que, conhecendo a doutrina da igreja, ele, de livre e espontânea vontade, conhecendo, tendo plena consciência, ele abandonou a fé. Ele diz, não, eu não quero isso. Lutero, Calvino e a primeira geração ali dos reformadores eram hereges formais, mas a gente pode dizer que hoje, como diz a maioria, hoje não é um herege formal. Eles não sabem, assim como eu não sabia. O que eu achava que era a Igreja Católica, e até alguém comentou aqui nos comentários, né, que o Fulton Sheen até diz, né, que as pessoas não conhecem, né. São pouquíssimas as pessoas que realmente odeiam a Igreja Católica. A maioria odeia aquilo que ela pensa que é a Igreja Católica. Então, nós temos que ver que a maioria dos protestantes eles são assim. E que, vamos dizer assim, o protestantismo, o maior problema dele não é tanto o que ele afirma, mas o que ele nega. Então a gente tem que entender que o protestantismo, de certa forma, ele é meio que um cristianismo deficiente no sentido de que faltam partes. Como se fosse só uma parte da revelação. Até eu costumo dizer assim que os protestantes eles são meio que como se fosse um tipo de judaísmo. O que era o judaísmo? Né? Eram partes de verdade, mas não era a revelação completa. E a gente vê, por exemplo, né, até ontem eu conversava com um amigo e dava esse exemplo, o centurião Cornélio, né, o primeiro gentil convertido, ele seguiu o judaísmo. Né, ele era um homem sincero, um homem piedoso, seguiu o judaísmo. E ele era tão piedoso que Deus se agradou tanto dele que mandou um anjo para dizer para ele, procura um cara lá chamado Pedro que ele vai te falar, né, das verdades, né, do evangelho. Né. Então, o protestantismo ele é meio que isso, sabe? Porque existem protestantes que são realmente piedosos, e até se tem algum protestante, ou algum protestante vai assistir isso mais tarde, alguém que está nesse processo, muitas vezes a pessoa tem aquela coisa, mas então quer dizer que tudo que eu vivi até agora era uma mentira? Né? Então, um amigo meu, foi essa indagação que ele fez. Né? Tudo que eu vivi, né, a minha experiência de conversão quando protestante, as orações, né, tudo que a minha vida cristã, não valeu nada? Né? Não é isso. Né? Porque Deus não leva em conta, né, os pecados da nossa ignorância, e existem muitas pessoas dentro do protestantismo que são pessoas cristãs. E na verdade, e aí que tu vê, né, os sacramentos são coisas tão maravilhosas, né, que se a pessoa foi batizada validamente, ela está dentro da igreja católica. Ela é um filho da igreja. Um filho meio rebelde, né, um filho que brigou com a mãe, né, e tem problemático, mas é filho. Filho é filho, né, mesmo aquele filho que vira as costas pro pai, né, que nem podemos lembrar do caso lá do filho pródigo, né, que vira as costas pro pai e vai embora, gasta as riquezas numa terra distante, né, o pai sempre aguarda o retorno, né, e assim, a mãe igreja, ela espera, né, aguarda o retorno dos seus filhos rebeldes, né. Aqui a Thaisa Fontana comentou, né, mas é impossível alcançar um grau de santidade como os santos sem a igreja e sem sacramentos. Não, com certeza, né. Eles têm tanto é que não existem santos no protestantismo, né. E ontem eu comentava contigo até hoje de manhã, né, Felipe? Acho que o protestantismo muito, muito antes da gente olhar eles com raiva, com qualquer tipo de coisa, é mais olhar assim com tristeza, assim, com pena, tipo, poxa vida, porque o protestantismo é uma coisa tão triste. Quer dizer, você vê que aquela pessoa nunca vai poder ser santo, né? A pessoa nunca vai poder alcançar a santidade. Ela nem sabe que ela pode ser santa. Ela nem sabe, era isso que a gente conversava de manhã, né? E vamos dizer assim, e até a Thaisa comentou, né? Se pra nós já é difícil, né, ser salvos, né? Ser salvos, para nós católicos, com sacramentos, com doutrina, com tudo, já é difícil. Quão mais difícil não é para um protestante ser salvo. Não estou dizendo que eles não são salvos, assim, cortando fora, né? Mas, pô, se para nós é difícil, se para nós já é complicado tendo a faca e o queijo na mão,
quão mais difícil não é para os protestantes, né? Então, nós temos que rezar muito pelos irmãos protestantes, principalmente pelos nossos parentes e amigos, né? E ter muita paciência e mais do que ter raiva, se entristecer por essa situação, né? Porque o protestantismo, ele é uma coisa muito, como dizer, é uma coisa muito triste. Por quê? Porque assim, primeiro não tem adoração, não tem a adoração, muitos protestantes entendem, levantar as mãos lá na hora que canta, né? Não, tu não tem um momento de adoração, é uma aula. O culto protestante é uma aula, quando tu vai lá, tá, tu canta umas musiquinhas, né? Depois tu senta, ouve a aula e vai embora, né? E tu vai ser um cara ali, tu vai ler a Bíblia, orar, né? Do que a gente comentava de manhã. Tu vai ler a Bíblia, orar, né? Procurar fazer tudo certinho. E é isso, né? Acabou. Essa é toda a espiritualidade protestante. E isso é algo muito triste, né? Muito triste pensar que as pessoas, elas não têm Jesus na Eucaristia. Eles não têm os Uma coisa sacramentos, que eu né? Não só tem percebi quando eu fé. passei. Exatamente. É isso que eu percebi, assim, que foi para mim mais chocante. Foi a missa e a comunhão, sabe? Não ter isso é ter um carro sem motor, né? A gente é cristão, a gente tá batizado, tudo bem, mas não tem o principal. Todos os sacramentos, toda a vida cristã, tudo se direciona para a Santa Eucaristia. Tudo. É o sacrifício. Então, a diferença entre uma missa e um culto, ela é abissal. Claro, a missa também tem o elemento louvor, também tem o elemento oração, também tem o elemento estudo da palavra, né? Por meio da homilia, a própria ouvir a palavra, né? Que é proclamada. Mas tu não tem o sacrifício no protestantismo. Tu não tem a presença de Cristo ali no altar. Cristo no sacrário te esperando para tua oração, para tua adoração. Cara, isso é realmente, tu descreveu perfeitamente, é tristeza que a gente tem que sentir. E até uma coisa que eu vi, eu não me lembro quem que eu vi comentando certa vez, que no protestantismo a salvação é muito fácil. É só crer. Tu creu, tu tá salvo. E a gente não vê isso nos evangelhos, não vê isso nas cartas de Paulo. Claro, a fé, né? Com certeza, né? A fé é absolutamente necessária para a salvação. Mas a salvação não é uma coisa fácil. Apertado é o caminho, é estreito. Né? A porta que conduz, né, a vida, ela é estreita, é apertado. Tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Então, no protestantismo é muito fácil, é só crer. Não, eu tenho certeza da minha salvação. Eu creio, eu estou salvo. Eu confio em Jesus, né? Porque a fé para os protestantes é uma confiança. Calvino diz isso. A fé é uma confiança, né? Mas é uma fé dissociada de todo o resto, né? Das obras, enfim. Então, E a gente, se for ver a fé, ela obrigatoriamente ela vai produzir em ti uma transformação. Então, uma mera confiança, no fim, não é fé, né? A fé que justifica e que depois te permite a santificação, ela te transforma. Ela vai te levar a boas obras. Então, essa dissociação realmente acaba que a pessoa não tem fé. Ela tem só uma confiança que ela chama de fé. Como você falou aí, Calvino definindo, né, o que é fé. E isso é uma coisa que não tem muita... Não tem consistência. Não tem consistência. E é incapaz de levar as pessoas a ser... Como diz, se já é difícil para a pessoa se salvar, um protestante se salvar, vamos dizer assim, um católico já é difícil se salvar. Para um protestante, é muito mais difícil. Então, se já é difícil para um protestante, dificílimo para um protestante se salvar, é impossível ele atingir a santidade. Ele nunca vai ser santo, porque ele nem crê na santidade. Nem crê que é possível, né? Porque é simplesmente que nós conversávamos, né? A justiça de Cristo é imputada a mim, né? Isso é a justificação pela fé, isso, né? A justiça de Cristo é imputada a mim, Cristo, sou justo e pecador, simul justo et peccator, né? Então, somos justos e pecadores ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, eu sou pecador, mas o Pai me vê como se eu fosse justo porque ele vê os méritos de Cristo em mim. E é só algo, vamos dizer assim, que está no papel, assim, é um negócio bem... como é que chama? É forense, né? Uma justificação forense, né? Judicial, né? Deus me declara justo, ele não me faz justo.
Na fé católica, não. Eu não sou declarado justo simplesmente. Deus vai me fazer justo. Né? Então, por isso, né? E ele vai fazer isso por meio de onde? Da graça. É a graça por meio dos sacramentos, por meio da oração, né? Principalmente por meio dos sacramentos mais comuns da vida do católico, que é, né, a confissão e a Eucaristia, né? Que é a vida do católico, né? O coração da fé é a Eucaristia, né? A presença de Cristo real, que é o único alimento que eu, ao consumir esse alimento, ao invés de ele se transformar em mim, eu me transformo nele, se eu tiver com as disposições corretas, né? Ah, então é bem isso, né? Os protestantes, eles não têm isso. Eles nem sabem que é possível parar de pecar, né? E nem creem que é possível. E isso tem um problema muito grande, porque eles não se preocupam com isso. Não, tipo, por exemplo, né, eu na minha vida, quando era protestante, eu me preocupava em não pecar. Mas até, vamos dizer assim, aqueles pecados veniais eu fazia vista grossa. Né? Claro, porque eu não acreditava que existissem pecados veniais. Existe isso. Alguns ramos do protestantismo dizem que não existe diferença de pecado. Né? O que é um absurdo, uma loucura. Né? Dizem que não, pecado é pecado, não interessa se tu matou um cara ou se tu, né, mentiu que estava com dor de barriga para não ir para a escola. É a mesma coisa, o pecado vai para o inferno por causa dos dois, né? Claro que existe, né, realmente o pecado venial e o pecado mortal, mas existe essa diferença. E autoclassificar tudo como se os pecados fossem todos iguais, né, tu dá margem para tu fazer muita coisa errada. Né, para tu cometer muitos pecados mortais e nem dar bola. Pensa, não, depois eu vou lá e peço perdão para Deus, está tudo beleza, não tem problema nenhum. Né? É bem isso. Tu falando assim, eu me visualizei assim, como era a minha visão do pecado ao longo de muitos anos. E aí a gente então faz esse contraste entre o quão triste é a vida do protestante e quanto a gente deve se compadecer deles e rezar por eles, especialmente da nossa família, com a beleza que é a vida do católico. Tu ter isso tudo, tu ter a perspectiva da santidade, tu ter à tua disposição os sacramentos, tu pecou, tu ter a confissão, tu pode se alimentar de Cristo todos os dias se tu quiser. É fantástico, é muito bonito. Que pena que a gente não percebeu antes, né, Brian? Que pena, né? Que pena. Levamos uns anos aí pra Mas, perceber. mas Deus tem um tempo para todas as coisas, né? Então, ele Com só não foi certeza, antes porque com certeza. muito cabeça dura, né? É culpa nossa, não dele, né? Mas Deus tem a sua Exatamente. providência, vai guiando Exatamente. todas as coisas. Teria mais Isso alguma aí, pergunta perfeito. aí ou era isso? Eu não vi mais nenhuma. Caminhar para o nosso fim. Travou aqui. Você me ouviu? Repete ali a última parte que pediu para mim falar no final, foi isso? Dar um último recado? Isso? Isso. Antes da gente finalizar, você poderia deixar um recado, enfim, uma mensagem, um comentário, qualquer coisa que você queira deixar para quem é protestante e está assistindo a nossa live e quem é católico. O que você diria tanto para um quanto para o outro? E aí eu disse que é para você responder com carinho, porque essa veio direto do Jefferson, essa pergunta. Então, capriche. Tá bom, tá bom. Por católico, eu teria a dizer, em primeiro lugar, seja santo. Seja santo. Se a gente tá se a gente entrou nesse jogo, é para ganhar. Né? Não é para perder, não é para pegar recuperação. Né? Se a gente é católico, é para ser católico santo. Santo de altar, para ser canonizado. Né? Essa é a meta. Né? Então,
eu diria, né, que a tua vida não seja inútil, né? Deixa rastro, né? Incendeia com o fogo de Cristo que leva no teu coração, como já dizia São José Maria Escrivá. E aqueles que são protestantes, né, eu diria, não tenha medo, né? Busque a verdade. Se você buscar a verdade com sinceridade, com o desejo de realmente encontrar, de peito aberto a Cristo acima de tudo, vai encontrar a verdade. E tudo vai se resolvendo. Mas tem essa disposição de buscar ao Cristo. Buscar a Cristo, né? Em tudo. E ter esse cuidado de não deixar que os respeitos se aproximar de Cristo, que eu teria a dizer, né? Essa é Oi, Brian. Oi? Tivemos um pequeno problema, mas eu não sei se você conseguiu falar, eu não consegui acompanhar. E o pessoal que está aí conseguiu O pessoal que ouvir está o que eu assistindo, falei? pode nos passar? O pessoal ouviu ali o que eu falei ou travou tudo e não... Bom, então, de qualquer forma, eu vou repetir. Eu acho que sim, Dê. Não, que eu teria aos protestantes e aos católicos, né? Aos católicos eu diria, né, que sejam santos. Né? Sejam santos. Né? Que se a gente entra num jogo, a gente entra para ganhar. Se a gente entra numa batalha, a gente entra para ganhar. Menos do que isso é inadmissível. Né? Cristo não espera menos de nós. Então, ficaria aqui aquela frase de São José Maria Escrivá, né? Que diz assim, que a tua vida não seja inútil, deixa rastro. Né? Com o fogo de Cristo que levas no coração, incendeis todos os caminhos da terra. Então esse deve ser o nosso alvo, né? A busca da santidade, e uma santidade pujante, né? Santos de altar, né? E é isso que Cristo espera de nós, né? Que nós sejamos, né, a sua imagem. Menos do que isso, né, é inaceitável, né? A gente não pode se contentar com ir para o purgatório, não. A gente tem que buscar realmente a glória de Cristo e que a vida de Cristo vive em nós. Né? E aos protestantes, eu diria, né, se tem algum protestante que está fazendo esse caminho, seja sincero. Né? Deixe de lado todos os respeitos humanos e, sinceramente, busque a verdade. Busque a verdade, com o coração aberto, com o peito aberto, né? Buscando a Cristo. Né? Porque Cristo espera por ti. Né? Tem sempre aquela imagem de Jesus sentado no poço de Jacó, né, cansado da viagem. O que ele fazia sentado naquele poço? Ele esperava pela mulher samaritana. É assim que Cristo espera por ti. Não que tu, de repente, já começou a encontrar ele no protestantismo, mas Cristo realmente te aguarda na sua igreja. E se você buscar ele com o coração aberto, com sinceridade, né, deixando de lado todo o respeito humano, né, qualquer tipo de medo, né, porque o amor lança fora todo medo,
você vai encontrar, as suas dúvidas vão se desfazer, as dificuldades. Cristo tira todas essas coisas. Então, busque a Cristo com sinceridade. Então, da minha parte, seria isso. Foi muito boa essa nossa conversa aqui, Felipe. Perfeito, Brian. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por contar a tua história pra gente. Espero que possamos ter outros momentos assim também. Tua história é muito, muito, muito interessante, muito motivadora. E como um testemunho, ela é realmente inspiradora. O Espírito Santo usa a tua história também como incentivo para a gente, que já está num caminho parecido, para aqueles que estão precisando também trilhar esse mesmo caminho, na busca da verdade. Se, Obrigado, Jesus, então. se Deus usou até um jumento, né? Então ele usa qualquer um mesmo, né? Momento que É, fala, então, usa até o Brian. usa até o Brian, né? Se usou um jumento, né? Pode usar eu também, né? Não, não se Mas isso é. desmerece. É? Perfeito. Então, isso aí. Deus abençoe a todos. Obrigado por nos assistir. É isso aí. É isso aí. Grande abraço aí, Felipe. Deus abençoe. Amém. Abraço, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Um bom domingo a todos. Fiquem com Deus.